Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 5 de novembro. Noite de decisão pro Botafogo no estádio Newton Santos. Sim, decisão. É mais um clássico dentro de um campeonato brasileiro, mas em hipótese alguma a gente pode considerar essa partida, pelo menos no meu ponto de vista, como se fosse um jogo qualquer da competição. Não é. A vitória do Corinthians por 2-0 para cima do Palmeiras nos dá uma grande oportunidade, uma chance de ouro de, num campeonato tão disputado, a gente colocar 6 de vantagem para cima do vice-líder. Jogando por água abaixo aquele discurso da imprensa 011, super confiante, de que o Palmeiras não perderia mais ponto algum para ninguém e que só dependeria de si para ser campeão. Porque teria o confronto direto, e terá ainda, claro, o confronto direto contra o Botafogo no Allianz Parque. A coisa virou, irmão. Se o Botafogo vence o Vasco, conforme a gente espera que aconteça, nós vamos a 67. E o Palmeiras tem 61. 6 pontos de frente. Nessa edição do Campeonato Brasileiro, em momento algum isso aconteceu, do líder ter 6 pontos de vantagem para cima do vice-líder. Não aconteceu. Esse é o nível de equilíbrio dessa edição do Brasileirão. E por isso mesmo, o Glorioso precisa aproveitar essa chance de ouro. A torcida na arquibancada vai estar fazendo a sua parte. E dentro de campo, os atletas têm que seguir o mesmo caminho. Precisamos da vitória, precisamos nos impor. Se o Botafogo na noite de hoje fizer como fez contra o Fluminense, contra o Flamengo, jogando de forma muito impositiva, não vai ter vez para o Vasco, que ainda tem o seu objetivo no Brasileirão, é bom que se diga. O Vasco não está pensando só em garantir 45, 46 pontos. O Vasco está de olho numa possível vaga em pré-Libertadores, imaginando que o G6 possa virar G7, G8, G9 de repente. É possível nessa temporada que a gente possa ter um G9. E o Vasco, portanto, está de olho nessa possibilidade. O Botafogo, claro, tem um objetivo muito maior: levantar a taça. Uma taça que a gente deixou escapar em 2023 justamente para o Palmeiras. E olha só como são as coisas, né? Pode ser que o Botafogo consiga se sagrar campeão brasileiro no Allianz Parque. Já pensou um cenário como esse? Eu já disse aqui em outras lives, em outros conteúdos do canal. O cenário mais desejável da minha parte é justamente esse: que o Botafogo chegue no jogo do Allianz Parque com a possibilidade de garantir o título do Campeonato Brasileiro na casa deles. Seria muito emblemático, muito significativo e daria uma moral gigantesca pensando na final da Copa Libertadores, vamos combinar. Já pensou? Campeões brasileiros dentro do Allianz Parque. E na sequência, uma final de Copa Libertadores, teria tudo para a gente poder conquistar as 2 taças no intervalo de 4 dias. Repetindo o que o Flamengo fez em 2019, é bom que se diga. Então a gente, cara, tem uma chance de ouro e precisamos aproveitar. O Abel Ferreira, claro, está pressionado do lado de lá. Aparentemente o Palmeiras não perderia mais ponto algum nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas já derrapou contra o Bragantino, contra o Fortaleza e agora perdeu pontuação cheia contra o seu arquirrival Corinthians. E na coletiva pós-jogo, o treinador adversário disse o seguinte, abre aspas: queremos ganhar sempre, todos os jogos e todas as competições. Mas nem o Ayrton Senna foi capaz, enquanto esteve na Fórmula 1, de ganhar todos os anos. Não era o resultado que queríamos, em razão da nossa falta de eficiência e dos erros que oferecemos aos adversários. São gols esquisitos e quem quer ser campeão não pode sofrê-los. Vamos continuar nessa luta. Felizmente estamos lutando para ser campeões e vamos lutar até o final. O Ayrton Senna competiu, em 10 anos ganhou 3 títulos. Nós em 4 ganhamos o que ganhamos. Vamos lutar até o fim, sabendo que nesse momento o Botafogo tem a vantagem toda. No ano passado competiu até o fim e vamos continuar fazendo o nosso melhor no sentido de chegar ao fim com a possibilidade de brigar pelo título. Declaração protocolar, logicamente o Abel Ferreira não vai simplesmente jogar a toalha, nem faria sentido ele fazer isso, porque afinal de contas ainda temos 6 jogos pela frente. No caso do Botafogo, 7, porque a gente ainda vai jogar contra o Vasco hoje. Mas o Palmeiras tem mais 18 pontos em disputa, o que significa dizer que o Alviverde pode alcançar a pontuação máxima de 79. Isso se vencer todos os seus adversários, o que a gente sabe não vai acontecer. O Palmeiras ainda vai deixar ponto pelo caminho, porque assim é o Campeonato Brasileiro. O próprio Botafogo pode vir a deixar ponto pelo caminho, por exemplo, contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Logo após a data FIFA, a gente vai estar sem uma série de jogadores. Isso tem que ser levado em consideração. Então pode acontecer também do Botafogo deixar ponto pelo caminho, mas que não seja nem contra o Vasco, nem contra o Cuiabá.
Porque nesses 2 jogos na nossa casa, o Glorioso tem a chance de chegar a 70. E chegando a 70 pontos, você vai estar a 5 do número historicamente mágico do Brasileirão, que são os 75. Nunca tivemos um vice-campeão com mais de 74. O máximo foi 74 em 2019. Em 2019. Então a gente pode realmente se aproximar demais dessa taça, vencendo os 2 confrontos na nossa casa, diante dos nossos. Eu tô muito confiante, naturalmente. O Botafogo vai com o que tem de melhor pra cima do Vasco, com exceção do Bastos, que tá suspenso, então o Adrielson vai entrar no seu lugar. Mas de resto, é aquele time que a gente já tá habituado e que vem jogando muito, de forma muito consistente. John, Vitinho, Adrielson, Barbosa, Alex Telles. Imagino que seja o Alex na lateral esquerda. De repente, o Cuiabano também pode ter essa oportunidade. No meio de campo, Gregory, Marlon, Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Cavalaria pra cima do Vasco, irmão. A gente precisa se impor. Esse é um clássico que o Botafogo, historicamente falando, ele costuma se enrolar. Você sabe disso. Então a gente precisa se impor mesmo, como fez contra Fluminense e Flamengo. Eu tenho convicção de que se o Botafogo jogar como jogou contra Fluminense e Flamengo, não vai ter vez pro Vasco no Newton Santos. É simples assim. Do lado de lá, o Coutinho não vai jogar, o que sinceramente nem dá pra falar que é um grande desfalque, porque o Vasco com o Coutinho não vem conseguindo bons resultados. Em 11 jogos, 12 jogos, 1 vitória apenas pra cima do Cuiabá em São Januário. De resto, ou empatou ou perdeu. Então o Coutinho não joga e o Léo Pelé deve retornar à zaga, o que sinceramente pode ser considerado uma boa notícia. Os próprios vascaínos estão assim de cabelo em pé com o Léo Pelé, né? Porque ele não vem fazendo grandes jogos, vem dando os vacilos aqui e ali, então isso pode ser bom pro Botafogo. Agora, a principal arma do adversário, eu nem preciso aqui ficar falando, vocês já sabem, cruzamento do Lucas Piton pro Verratti. Então o Botafogo precisa marcar essa jogada. Foi assim, inclusive, que a gente tomou gol lá em São Januário, vale lembrar, mais pro fim da partida. Tô confiante demais, Fogão, e acredito que você também. Não tem como ser diferente, né? Essa reta final de temporada do Glorioso tá simplesmente um espetáculo. Nós somos finalistas da Copa Libertadores, estamos com a faca e o queijo na mão para poder abrir uma grande vantagem no Brasileirão, e eu tenho convicção de que o resultado que a gente deseja vai acontecer. E olha, mesmo que seja com a nova camisa, sim, na noite de hoje o Botafogo vai fazer a estreia da camisa que foi lançada ontem, apresentada ontem, nessa parceria com a Parimat. Mas diferente do que já aconteceu em outros tempos, vai dar bom, irmão, vai dar bom. Sem essa história de que, porque a camisa vai dar azar, não tem essa, não tem essa. A gente tem que ter o pensamento correto, o pensamento positivo, certo? Então que a gente possa mentalizar a vitória. Nada de ficar, vai dar azar, não sei. Esquece isso, irmão. Esquece isso. A gente não tem que alimentar esse pensamento. A gente tem que focar no que a gente vem fazendo muito bem. E o Botafogo vem sendo muito merecedor de tudo que está acontecendo nessa temporada. Então, contra o Vasco, independente de ser com a camisa 9 e tal, vamos em busca dessa vitória. Ponto. É isso que vai acontecer na noite de hoje. Um Botafogo que vai se impor, que vai jogar para vencer e que sairá com os 3 pontos. Não interessa se vai ser 1-0, 2-1, 2-0, 3-0, não importa. O que importa é, no fim do jogo, a gente olhar para o telão do estádio Newton Santos e falar: vencemos, chegamos a 67, com camisa 9 e tudo, porque time bom é assim. O time bom, quando se impõe, ele vai lá e ganha e não tem essa historinha de isso e aquilo, certo? Então, vamos em frente, vamos em busca desse resultado positivo. Eu te convido para o pré-jogo que a gente vai fazer aqui no canal na hora do almoço. Teremos esse glorioso pré-jogo aqui e, claro, teremos hoje também o pós-jogo de vitória. Assim será. Fechou? Você é nosso convidado, então chega mais aqui no Fala Fogão, tanto na hora do almoço quanto no pós-jogo, para a gente poder celebrar mais um grande resultado do Glorioso. Fechou? Beijo no coração de cada um de vocês. Por hora é só, tô indo nessa. Fui! Valeu!